Meus amigos, vamos acompanhar esse vídeo. Esse vídeo tá sensacional. A militância da Globo é desesperada porque o descondenado Lula falou a maior besteira dos últimos anos. Os traficantes, ele colocou aí que os traficantes são as vítimas. São as vítimas e que os culpados são aí os usuários de drogas, são os culpados, e as vítimas, os coitadinhos, são os traficantes. Olha só a baboseira que ele vem falando muita besteira, falando sobre o dólar, agora falando essa, soltando essa, e a militância ficou aí desesperada, perdida. E esse vídeo, você que está acompanhando esse vídeo, galera, deixa aqui o seu like, e apoia esse canal direito. É importante você deixar esse like para esse vídeo chegar a mais e mais pessoas. Deixa o like já aqui, se inscreva no canal se você não for inscrito e vamos acompanhar esse vídeo, tá sensacional. Durante essa coletiva, hoje o presidente Lula afirmou que, abre aspas, traficantes também são vítimas dos usuários, fecha aspas. Essa declaração foi feita enquanto ele comentava aquelas ações do governo dos Estados Unidos contra supostos narcotraficantes no Caribe e no Pacífico. Vamos ouvir. Você não pode simplesmente dizer, sabe, que você vai invadir, que vai combater o narcotráfico na terra dos outros, você leva em conta a Constituição dos outros países, a autodeterminação dos povos, você leva em conta a soberania territorial de cada país. Porque se o mundo ficar uma terra sem lei, sem respeitabilidade, vai ficar muito difícil viver. Eu espero, se o presidente Trump quiser discutir esse assunto comigo, eu teria imenso prazer de discutir com ele assunto. Imenso prazer. Sabe? Esse e outros assuntos. Porque, veja, o mundo não pode continuar nessa polarização, sabe, do bem contra o mal a vida inteira. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Flávio Oliveira, como explica, se tem explicação, essa fala do presidente? Não tem, completamente equivocada. E é curioso porque o presidente vinha de uma argumentação muito apropriada, né, na direção do diálogo, de ação coordenada entre países. Aliás, Lula liderou em 2023 uma reunião de chefes de Estado na Amazônia para tratar não só da questão ambiental, mas também do enfrentamento ao crime organizado. A Polícia Federal, inclusive, montou, né, uma delegacia, um escritório especializado na região norte, justamente com essa intenção de uma articulação. Falou da defesa da soberania, que é esperado, né, o repúdio a uma intervenção externa, né, de outros países em nações igualmente soberanas e independentes. Agora, a partir dali, escorregou assim, sem salvação, sabe? Aquela queda livre, porque moralista, equivocado, punitivista, raso, né, o discurso que associa, e ele usou viciado, acho que ele nem usou usuário, né? Ele falou em viciado. Então, ainda tem um equívoco adicional, porque quando você usa viciado, você está falando supostamente do dependente químico, que aí encosta não numa questão de criminalização, mas numa questão de saúde pública. Então ele sequer usou o usuário... Diz que ele usa as duas expressões, usuário e viciado. Mas viciado é absolutamente inapropriado. E mostra uma visão moralista e pouco aprofundado do debate que o Brasil já trava com tanta qualidade em relação às necessidades do enfrentamento ao crime organizado. Aliás, não só o Brasil, o próprio governo, né? O ministro Lewandowski tem uma PEC, né? Tem agora um projeto, ontem uma legislação... um projeto de enfrentar o crime organizado. De enfrentamento das facções criminosas. Quer dizer, tem um leque de possibilidades apresentados no país que realmente depõem absolutamente contra essa ideia de que o viciado financia o traficante, e pior, que o traficante ainda é vítima, né, do viciado. A gente está falando de organizações criminosas transnacionais, de logística sofisticada, de lavagem de dinheiro, de penetração no poder público e na atividade econômica regular. A gente está falando de domínio de territórios, de opressão a populações inteiras. Não cabe, né, essa conversa de o viciado financia o traficante, pelo amor de Deus. Eu fiz até uma relação que o presidente queria falando América do Sul, Estados Unidos, né? Se o objetivo do presidente era criticar os Estados Unidos, você pode defender valores e dizer, olha, o governo americano não pode atacar embarcações em águas internacionais porque o direito internacional não permite. Isso não é legal. É ilegal esse tipo de comportamento. Independentemente da minha opinião ou da opinião do presidente americano, isto é ilegal. Você pode dizer, ao mesmo tempo em que você diz isso, olha, o tráfico internacional precisa ser combatido, nós precisamos melhorar os mecanismos de enfrentamento a esse problema, os usuários precisam ser acolhidos, precisam ser tratados. Agora, colocar ali o traficante como uma vítima do viciado é oferecer de bandeja para a oposição um discurso numa temática que é super sensível no Brasil, que é a temática da segurança pública. Como já estão fazendo, né? Imediatamente a gente vê, e com todo
o caminho para isso, né, usando essa fala. Como é que a gente explica essa fala? Pegando um pouco o que a Flávia disse, Otávio, num país onde a gente sabe que o crime organizado está instalado, já a gente vai falar sobre a tentativa de assassinar o promotor de justiça de São Paulo, chefe dos presídios, que descobriu hoje em relação ao PCC. Vamos aqui no Rio de Janeiro, ali na esquina, quando você chega numa comunidade tomada pelo tráfico, pela milícia, onde as drogas são vendidas, são consumidas, e aí o presidente fala que essa inversão de valores acontece. Se frase estúpida pagasse tarifa, essa seria sancionada em 200%, e com muito boa vontade. O João me pediu um texto e eu acabei listando 7 motivos pelos Era quais... isso que você estava escrevendo? É. Então nos conta quais são para depois o povo poder ir lá no João ler. Então, 7 motivos pelos quais a frase do Lula é estúpida. Primeiro, a lei brasileira estabelece o tráfico como crime hediondo, impassível de anistia. O que está escrito na Constituição, crimes impassíveis de anistia, tortura, tráfico de drogas. Não tem golpe de Estado, mas tem tráfico. Então o Lula desconhece a própria lei do seu país ou a fala dele sugere que ele vai contra a lei do seu próprio país. 2, Lula como político experiente, ele não pode ignorar a dor das famílias, que a Flávia disse. Não pode ignorar a dor. Cara, a droga dilacera a família, ainda mais as mais pobres. Né, que votam no Lula. É um drama, o maior medo de uma mãe, o maior medo de uma mãe pobre, muito pobre, aquela que o pai dá no pé e ela cuida sozinho da família, é ver o seu garoto entrando para o tráfico de drogas, seduzido pelo tráfico de drogas. Ou se tornando é um medo, ou se tornando usuário. A droga é um pavor para as famílias. Repito, essencialmente as mais pobres. Então o Lula, a fala dele inverte, né? Ele inverte, ele culpa as vítimas pela tragédia. Ponto número 3, o Estado brasileiro não tem domínio sobre 100% do território. São 25 milhões de brasileiros vivendo sobre a opressão. Não é mais, não, saiu um dado esse dia. Sobre a opressão de facções e de tráfico. Então ele perto de casa, no caminho do trabalho, né? Ou seja, ele dá razão ao tráfico, ele vitimiza o Estado paralelo, os donos do Estado paralelo. Eles são vítimas. 4, eleitoralmente é uma estupidez, porque a segurança pública é a principal preocupação do brasileiro hoje. O eleitor vai votar com quem tiver uma proposta boa para a segurança pública. Então, é uma estupidez eleitoral. 5, Lula vai na contramão do que dizem os especialistas em segurança. Os especialistas em segurança dizem que o caminho é descriminalizar o pequeno porte de droga e apertar o cerco ao crime organizado. A fala do Lula sugere justamente o contrário, apertar o cerco ao usuário e deixar o traficante como uma vítima. Ponto 6, está acabando. Ponto 6, Lula vai na contramão do seu próprio governo. A Flávia já abordou isso. Ou seja, o governo, nesta semana, anuncia um projeto de lei para endurecer a pena de preso faccionado. Preso faccionado, além de milícia, é traficante. Porque não existe traficante freelancer. Não existe. Você é freelancer, você tem que ser de uma facção. Então o governo manda um projeto de lei que endurece penas para traficantes, quebra um tabu na esquerda, que é aumentar a pena, etc, apontar o encarceramento como solução, quebra um tabu e o Lula vai na contramão. Seu próprio governo diz, não, vamos apertar o usuário, a frase sugere isso, vamos apertar o usuário e aliviar para o traficante. E 7, o Lula reforça a rejeição de que a esquerda carrega nesse tema de segurança, porque a esquerda, muitas vezes, aí eu vou generalizar, tem uma única causa para o problema da violência, a desigualdade social. Historicamente faz esse discurso. Quando não é a única causa. É um agravante, aliás, um agravante fortíssimo, mas não é a única causa, não é monocasual. Então Lula reforça esse preconceito. Ou seja, diante do que eu acho que são 7 fatores que transformam essa frase numa frase estúpida, eu acho que só cabe ao Lula pedir perdão. Errei. É isso que eu ia perguntar, se você acha que cabe desculpa. Deixa eu só colocar, porque o Caruso mandou. Deixa eu só colocar aqui, Valdo, esse dado que o Otávio trouxe pra gente, porque o Datafolha no dia 16 desse mês, tá aqui, ó. Mais 28 milhões dizem viver em área dominada por facções e milícias. O levantamento foi realizado em junho e 19% afirmam que o local onde moram tem presença explícita desses grupos. Então, é disso que a gente está falando. Milícia né, vende droga, tá? Também é traficante. Milícia também é traficante. Miliciano também é traficante. E tratando então de Rio de Janeiro, a gente sabe muito bem do que a gente está falando, né? Diga, Valdo. Não, Marcelo, a equipe do Lula já está tentando consertar o que ele falou. Veja bem, o que ele quis dizer é que se as pessoas não consumissem, não existiriam traficantes. Não dá para justificar a fala dele. A fala dele foi péssima, né? Pode ter se escorregado, não era bem isso que eu queria dizer, mas é péssima, não tem jeito, não dá para desculpar, é ele que tem que pedir desculpa, como disse o Guedinho. Tanto que a oposição já está explorando isso, né? Nas redes sociais, o Ciro Nogueira disse que, olha, Lula, a vítima é o povo. Daqui a pouco você vai dizer que o estuprador é vítima da violentada, né? E vai citando o assaltante é vítima do assaltado, e aí
carrega na ironia em relação a essa frase do presidente Lula. O Nicolas Ferreira, deputado do PL de Minas Gerais, diz o seguinte: Lula acaba de anunciar que traficantes são vítimas dos usuários. No ritmo que vai, daqui a pouco o PCC vira uma ONG, né? O Sóstenes Cavalcante classificou de inacreditável a fala. O homem que governa o país defende quem destrói famílias, quem enche os cemitérios e quem espalha violência nas ruas. Para ele, o bandido é vítima e cidadão de bem é o culpado. Então, está tendo toda uma exploração política, mas Lula serviu na bandeja para ele, para a oposição, há muito tempo. No início do ano, primeiro semestre, o governo Lula cometeu um erro atrás do outro. Depois mudou, foi para o lado da oposição, a oposição que cometeu vários erros. E hoje, numa viagem super importante, onde você vai ter ali esse encontro com o Trump, tudo indica que vai ter, Lula escorrega aí feio e acaba servindo de bandeja num tema muito delicado para a esquerda e que tem uma repercussão eleitoral muito forte. Errou feio o presidente Lula, tanto que a oposição já está explorando nas redes sociais. Marcelo? E aí, Dapi? A declaração dele, uma resposta, já que é uma entrevista, quando ele começa, não pode ficar nessa coisa de bem contra o mal o tempo todo. Se o tráfico não é o mal, por todas as razões que os colegas elencaram aqui, o que será o mal a ser enfrentado no âmbito da política interna brasileira, na questão de segurança, que é tão sensível a todos os setores da sociedade? Se não é, você vai falar o quê? Não, é tudo mais ou menos, tudo bonzinho. Como é isso? Realmente é um desastre a declaração dele, sob aspecto médico, como lembrou a Flávia, sob aspecto político, sob aspecto quase filosófico, técnico, porque ele está completamente errado. Às vezes eu acho que o improviso do Lula devia ser escrito, sabe? As pessoas deviam escrever o improviso do Lula. Ele já escorregou no improviso? Quantidade, porque o improviso, na verdade, trai coisas que ele acha. Ele tem declarações historicamente machistas, por exemplo, tem uma série de declarações que no final das contas está nele. Ele é um sujeito de quase 80 anos, com certas características, ele não consegue se livrar de certas ideias. Essa ideia de que o usuário é tão responsável quanto o traficante é absolutamente superada. Drogas cada vez mais viciantes, criadas em laboratório, etc. Aí ele vem com essa história e começa que não tem bem contra o mal o tempo todo. Pode ser que não tenha o tempo todo, com certeza, mas nesse caso, como representante de um país, claro que tem um mal. Ele tem que combater esse mal, que é o tráfico, que inferniza famílias brasileiras, que cria problemas diplomáticos das fronteiras, etc. Não tem como relativizar o mal que o tráfico de drogas organizado causa na sociedade. O Otávio falou que traficante não é frila. No momento em que virou uma empresa, é verdade, mas no passado era meio um cara que fazia uma viração, lembra? O sujeito que vendia, comprava, etc. Mas isso tem 50 anos, essa história. Quando era maconha. Exatamente. Quando era, a cocaína industrializou. A cocaína industrializou. E o crack, o Davi falou, as drogas sintéticas também, né? Elas abarrotam aí, e aí uma outra fatia da população que tem um pouco mais de dinheiro, mas é droga também. Eu concordo muito com o que o Otávio fala. O desespero de qualquer mãe, pobre, rica, branca, preta, azul, amarela, não interessa. Meu filho está nas drogas, meu filho está sendo assediado, meu filho está perto do armário. Eu posso contar? Vai. Não, só rapidamente, porque à luz do que a gente tem acompanhado aqui nessas investigações, no tamanho que o crime organizado adquiriu no Brasil, dá para dizer que essas facções criminosas, elas até vendem drogas ilícitas. Mas não é só sobre isso. É sobre gás, é sobre etanol e metanol, é sobre assassinato de autoridades que nós vamos tratar agora em seguida. É sobre pesca ilegal na Amazônia, é sobre desmatamento, é sobre grilagem, é sobre extorsão, domínio de território, cobrança de segurança, sistema de transporte. Então, veja, não é mais uma relação tão direta e única em relação a vender uma droga ilícita por questão recreativa ou por questão de dependência química. Então, mostra uma incompreensão, no mínimo, né? Uma ignorância em relação ao tamanho, à escala. A gente ouve o procurador, que vamos falar nele daqui a pouco, dizendo que o PCC é uma empresa de logística. Né? Então é muito mais do que unicamente vender drogas ilícitas para quem quer consumir. É muito mais amplo. Conta aí, Otávio, para a gente seguir? Não, rapidinho. Primeiro, quando houve a desastrada intervenção federal, que virou uma intervenção militar com Braga Neto à frente, fazíamos pesquisas sobre se era a favor ou contra. Nas favelas, o índice de aprovação era melhor do que em bairros privilegiados. O nome disso é desespero. Eu não quero mais o crime aqui, porque o crime me oprime. Então, qualquer coisa que você fale sobre traficante, você tem que condenar. Traficante e vítima não cabem na mesma frase. Só vou citar uma vez no CBN, no CBN Rio, fazia um programa com a Lilian Ribeiro, e um pai ligou dizendo o seguinte: cara, estou buscando meu filho que está no crack. Era de classe média. E tinha uma clínica em Petrópolis que estava se especializando. Crack estava surgindo porque o Comando Vermelho não deixava crack entrar no Rio de Janeiro. Não deixava por razões econômicas. Por razões econômicas. Destruía o usuário rapidamente. E o consumidor morria. Por razão, não por... Ao contrário de São Paulo, ele via o crack como um mau negócio e por isso proibia. E o pai ligou e falou...
Pô, tô catando ele aqui, não sei o quê. Aí a gente ficava ligando, porque a gente acha que só ia dar notícia quando chegasse na clínica. Cara, ele ligou, ele parou pelo menos umas 6 vezes porque o filho teve crise de abstinência no carro e tinha que tomar crack. Então imagina esses pais. E eu tô falando de um pai de classe média que tem condição de pegar o filho de carro, botar numa clínica de recuperação particular. Imagina esse pai ouvindo uma frase dessa, que o filho dele é culpado pelo traficante que vendeu crack. Pô, não dá, né? Meus amigos, acompanhamos aí o debate sobre as baboseiras que o descondenado Lula falou, coisas absurdas comparar o traficante às vítimas usuárias, totalmente desnecessário. Os traficantes aí vêm aí tomando território, matando muita gente dentro do Brasil, colocando milhões de pessoas reféns desses traficantes aí nas comunidades, as famílias ali que vivem nessas comunidades. Muitos dos nossos jovens não têm saída, vê ali a única saída, infelizmente, entrar nesse mundo através desses traficantes. E o descondenado Lula fala uma fala. Isso, na verdade, não é uma fala infeliz dele. Na verdade, esse aí é o que ele acha realmente pela pessoa que ele é, a pessoa que ele tenta esconder o tempo todo. O Lula, desde 2020, desde dos anos 2000, desde dos anos 2000, que o Duda Mendonça moldou o Lula. Lula é até hoje um radical, mas ele se esconde muito bem atrás dos microfones, vinha se escondendo muito bem atrás dos microfones, mas como a idade chegou e o projeto autoritário que ele tentou implantar no Brasil por muitos anos, boa parte ele conseguiu. Tomou conta, infelizmente, das nossas faculdades, a militância e jovem muito sendo atacada, sendo destruída por essa militância, essa ideologia do comunismo que o Lula tenta implantar até hoje aqui no Brasil, e o Brasil vem sofrendo altas consequências. Rapaziada, se você está assistindo esse vídeo até agora, não se inscreveu no canal, já se inscreva no canal, deixa aqui o seu like, é importantíssimo, deixe seu comentário aqui sobre essa fala, sobre esse debate, e nem a Globo conseguiu defender o descondenado Lula, só para vocês terem noção da gravidade do que aconteceu. Beleza? Tamo junto, deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, deixe seu comentário, e também é muito importante você ativar o sininho. Nesse sininho aqui, você ativando, sempre que a gente trazer o conteúdo aqui, vai chegar notificação para você, é muito importante, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.